Boa noite, igreja. Pessoal animado. Certamente todo mundo já jantou, né? O caldo hoje ia ser interessante. Da Lucelena, o caldo, todos convidados. Brincadeira, gente. Brincadeira. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler aqui alguns versículos e nós vamos juntos aprender alguma coisa da palavra de Deus, tentar entender o que a palavra de Deus quer dizer com nós, com cada um de nós, através da leitura do Santo Evangelho. Lucas, se fosse colocar um título, seria Restauração, eu esqueci de falar. Lucas 22, Lucas capítulo 22, do verso 31 a 34, por enquanto. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Tornou Jesus: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Que o Senhor nos ajude a tirar lições para as nossas vidas da leitura da sua palavra. Amém. Nós vamos aqui tentar aprender alguma coisa com a vida de Pedro. Diz que para a gente ser um pouco sábio, a gente aprende com os erros dos outros, né? Talvez a gente não precisa passar por os erros que alguém já passou e nós podemos tirar lições para as nossas vidas. Então nós estamos lendo aqui um pouquinho sobre a vida de Pedro, o que aconteceu com Pedro, que era um pescador, uma pessoa que morava ali ao redor do Mar da Galileia, um homem comum como nós mesmos, né? Tinha certamente uma pequena empresa de pesca, e que um dia foi chamado pelo Senhor Jesus para seguir ele, né? Como aqui eu acredito que praticamente todos um dia foram chamados por Cristo para servir a Cristo aqui no mundo, para nós sermos luz e sermos sal aqui neste mundo. Então Pedro, que andou com o Senhor Jesus aqui durante todo o tempo que o Senhor Jesus esteve aqui, depois que ele chamou Pedro para acompanhá-lo, para ser seu discípulo. Aí eu fiquei pensando, se Pedro, que andou o tempo todinho com o Senhor Jesus, que viu tantos milagres, ressuscitar mortos, multiplicação de pães e peixes, alimentando multidões com 5 pãezinhos, saciando multidões, precisou ser restaurado pelo Senhor Jesus, né? Muito menos nós, pecadores também, como Pedro, precisamos muitas das vezes sermos restaurados. Muitas das vezes nós nos desviamos porque nós somos falhos, somos fracos, né? E já estava avisado pelo Senhor Jesus que aqui no mundo a gente ia ter aflições, nós íamos passar por problemas, nós íamos passar por ciladas, o inimigo vai tentar nos enganar para nos tirar do caminho. Então, nós muitas das vezes precisamos de ser restaurados pela pessoa do Senhor Jesus. Então eu queria que a gente observasse aqui alguns pontos da vida de Pedro, que aconteceram, que fizeram com que Pedro se distanciasse do Senhor Jesus. Ele que acompanhou a vida evangelística do Senhor Jesus aqui, durante toda a vida do Senhor Jesus, e aconteceram algumas coisas que fez com que Pedro se distanciasse de acompanhar o Senhor Jesus, que se afastasse do Senhor Jesus. Chegou ao ponto dele voltar a pescar. Nós vamos ver lá mais no final que ele resolveu voltar a pescar, quer dizer, voltar para a antiga vida dele. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui, o primeiro degrau, nós podemos dizer assim, da parte de Pedro, nós vemos ali em Lucas 23 e 33, respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Nós podemos dizer que aqui é a presunção, é a autoconfiança. Pedro se sentia o cara, né? Pedro que foi enviado pelo Senhor Jesus para pregar,
a também efetuar milagres, ele se sentia o cara, né? Então, ele passou ali a ter uma autoconfiança em si mesmo. E nós sabemos que nós devemos ser totalmente dependentes do nosso Deus, né? Então, ele se achou melhor do que os outros. Em Marcos 14 e 29, Marcos 14 e 29 diz assim: declarou Pedro: ainda que todos te abandonem, eu nunca, jamais te abandonarei. Então, ele se sentia realmente o bambam, que o pessoal diz, né? Ele era o cara. Então, Pedro se achava melhor, mais forte do que os outros colegas. Ele pensava assim: eu tenho muito mais maturidade espiritual, muito mais força espiritual do que eles. Então, ele se esqueceu que nós somos fracos e falhos e que nós devemos ser totalmente dependentes do nosso Deus, né? Então, nós entendemos que nós nunca somos tão fracos espiritualmente falando como quando nós confiamos na nossa própria força. Aí é que nós estamos fracos, né? Que nós confiamos que nós somos capazes por nós mesmos. Aí a gente se sente confiante e a gente para de vigiar, né? Nós devemos vigiar dia e noite. Então, se a gente se sente confiante, a gente começa a se tornar independente e acreditar que nós não precisamos de Deus. Então, foi um ponto que eu acredito que ajudou com que Pedro se afastasse mais um pouco do Senhor Jesus. Uma comparação que nós podemos fazer aqui é com aquelas pessoas que dizem que não precisa de vir à igreja para servir a Deus. Alguém pode servir a Deus em casa e ser salvo? Claro que pode. Dependendo das circunstâncias, talvez a pessoa mora em um lugar que não tem nenhum ajuntamento, não tem uma igreja para estarem reunidos. É possível? Lógico que é. Mas se tem um ajuntamento, se tem uma igreja onde a palavra de Deus é aberta, é lida e explicada, não faz muito sentido a pessoa achar que ela deve ficar em casa, né? Por exemplo, se a pessoa tem alguma dificuldade, se a pessoa alguma dificuldade de entender alguma passagem da Bíblia, ninguém sabe tudo, né? Então aqui, cada dia uma pessoa abre a palavra de Deus e explica. Então nós aprendemos, nós tiramos lições para as nossas vidas. Vir na igreja não é pelo espaço físico, né? Pelo ar-condicionado, pelos bancos que daqui a um tempo vão ter almofadas, né? Isso aqui é agradável pela presença de nosso Deus, pela manifestação da glória. É aqui onde, não só aqui, mas aqui é onde geralmente é pregada a palavra de Deus, onde as pessoas, pelo ouvir da palavra de Deus, entendem a mensagem da cruz e aceitam ao Senhor Jesus. Isso é manifestação do poder e da glória de Deus. Então, aqui não é agradável pelo espaço em si, mas pela presença de nosso Deus. Aqui tem instrução da palavra de Deus. Aqui a Bíblia é aberta, é lida, é aplicada, como está acontecendo hoje. Nós aprendemos juntos ao ler a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente vem aqui, infelizmente, por um compromisso. Não vou dizer nem obrigação, mas por um compromisso. Nossa, hoje é quarta-feira, hoje eu tenho que ir na igreja. Talvez é melhor do que não vir, mas muitas das vezes a gente vem por um compromisso. Tem uma historinha que o rapaz era muito ruim para acordar e a mãe dele tinha que chamar ele. Aí num domingo a mãe dele chamando ele: meu filho acorda, meu filho acorda. Para quê, mãe? Acorda, meu filho, levanta. Aí ele: hoje é domingo. Pois é, por isso mesmo. Por que eu tenho que levantar hoje? Porque hoje é domingo, tem igreja e você é o pastor. Quer dizer, para ele não fazia diferença. Era só um compromisso que ele tinha de vir à igreja. Não era atraído pelo amor de Deus, pela presença e pela glória de Deus. Um outro ponto que também eu acredito, ao ler a palavra de Deus, que fez com que Pedro se afastasse mais um pouco do Senhor Jesus, foi em Marcos 14 e 32. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se.
e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orava para que, se fosse possível, fosse afastado daquela hora. Dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. Isso aconteceu 3 vezes. Então, nós podemos deduzir aqui que um pouco dessa falta de ânimo, de disposição de Pedro para estar ali vigiando naquela noite, na maior batalha espiritual da humanidade, foi aquela noite que antecedia a morte do Senhor Jesus, né? Onde nós alcançamos de graça a nossa salvação. O Senhor Jesus ali angustiado naquela noite, e os apóstolos não conseguiram vigiar com ele nem uma hora. Por 3 vezes ele foi orar mais adiante e voltava e achava eles dormindo. Podiam estar cansados? Sim. Claro que podiam estar cansados. Talvez eles pudessem ter andado bastante, mas nós temos que nos disciplinar. Eu, durante algum tempo, eu pescava alguns tucunarés aqui no banco, mas se for preciso eu colocar alguma coisa de sal na boca para que eu consiga ficar atento, né? Não chega ao ponto de eu tomar o açaí ou o energético para ouvir, mas uma aguinha a gente traz para dentro. Então, assim, a gente entende que talvez aqui teve um pouco de falta de esforço, de ânimo e disposição para estar velando juntamente com o Senhor Jesus, principalmente naquela noite, né? Às vezes nós deitamos e levantamos sem orar, sem clamar a Deus pela nossa vida, sem colocar a nossa vida na presença de Deus. Tem momentos que é difícil orar. Claro que muitas das vezes por cansaço, né? Nós talvez passamos um dia meio puxado, mas nós devemos nos disciplinar nesse ponto, para que nós não possamos nos afastar da presença de Deus, não deixar as preocupações tirar aquele tempo de qualidade de nós com o nosso Deus, nosso Criador. Muitas das vezes nós deixamos de orar por cansaço, por preocupações que são muitas na nossa cabeça, né? Muitas vezes a gente começa a orar e tem que parar um pouquinho, tirando aquelas ideias que estão querendo entrar na cabeça, até a gente conseguir se sintonizar e conectar com o nosso Deus. Às vezes não é muito fácil, né? Eu reconheço, eu acredito que todos entendem. A pessoa ter coragem de dizer assim que eu sou um homem de oração ou uma mulher de oração é uma responsabilidade e é uma coisa muito séria. Eu acredito que muitas pessoas, a maioria das pessoas tem uma certa dificuldade de ter esse momento de oração, esse tempo de qualidade na presença de Deus. Infelizmente, mas que é essencial para a nossa vida como cristãos aqui nesse mundo. Jesus perguntou: Pedro, você não pudesse orar comigo nem uma hora? Então, assim, muitas vezes a gente critica, né? Mas será que nós realmente oramos todo dia? Quanto tempo que nós oramos? Então, assim, às vezes a gente critica ou repara a vida do outro, mas talvez a nossa não está muito melhor, né? Então, nós temos que tomar um cuidado e entender que a oração é o que nos protege dos ataques do inimigo, que com a oração nós temos aquela intimidade com o nosso Deus e nós ficamos mais fortes na presença de Deus. Tem um terceiro ponto que a palavra de Deus nos diz que fez com que Pedro também se distanciasse do Senhor Jesus. Lucas 22 e 50. Lucas 22 e 50 diz assim: um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Esse aqui é Pedro, né? Pedro ainda não tinha entendido que o Senhor Jesus veio para aquele fim, para morrer na cruz do Calvário, para me livrar da condenação eterna a mim e a cada um de vocês que estão aqui. Ele não tinha entendido isso. Eles esperavam um Salvador como um general que viesse montado num cavalo branco, com uma tropa muito grande, armados, para libertar eles do cativeiro, para livrar eles daquela... Eles eram
Fugiu a palavra, gente. Para o jugo dos romanos. Então eles entendiam que o Salvador, o Messias prometido, era para livrar eles desse jugo e não livrá-los do pecado. Então eles esperavam, eles ficaram muito decepcionados. Há muitos quando esperavam um homem forte, quase um Sansão, né? E de repente aparece o Senhor Jesus montado num jumentinho. Então, assim, para muitos certamente foi até uma decepção, não era isso que eles esperavam, né? Então, falando que desse ponto que nós acreditamos que afastou o Pedro do Senhor Jesus, a precipitação, nós também muitas das vezes nos precipitamos. Tiago diz assim, Tiago 1,19, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Ele muitas das vezes precipitado, principalmente nesse momento, porque ele certamente era como eu, né? Eu, quando era mais jovem, quando estava ouvindo uma palavra, uma pregação, e falava da crucificação do Senhor Jesus, do sofrimento, e eu começava a pensar, tinha muito filmezinho de super-herói naquele tempo, eu pensava, se eu fosse um super-herói, eu ia estar lá, eu ia acabar com aquele povo todinho, ou se eu tivesse uma metralhadora, eu ia tirar o Senhor Jesus ali da cruz. Mas, na verdade, foi para isso que ele veio. Porque senão nós não estaríamos aqui, nenhum de nós teria o nosso nome escrito no livro da vida e seria livre da condenação eterna. Não estaríamos aqui vivendo em paz, com muitos problemas, mas em paz no coração, por saber que aconteça o que acontecer. Quando o Senhor Jesus escreve o nosso nome no livro da vida, ninguém pode apagar. Então Pedro, certo, era como eu, né? Ele não tinha entendido ainda que o Senhor Jesus veio para aquilo. Ele queria defender o Senhor Jesus, a espada. Ele estava usando as armas erradas na hora errada, né? Pedro, que havia prometido ir para a prisão e até a morte com o Senhor Jesus, ele não tinha entendido qual que era realmente o significado da vinda do Senhor Jesus até aquele momento, né? Quantos de nós hoje não estamos seguindo o Senhor Jesus de longe, acovardados pelas pressões da sociedade, pelas perseguições, pelo que os outros vão falar, né? Muitas vezes nós não queremos nos expor muito, né? Então, um outro ponto que nós entendemos aqui, que fez com que Pedro se afastasse do Senhor Jesus, é que Pedro começou a seguir o Senhor Jesus de longe. Isso é muito perigoso, né? Então, nós muitas das vezes, envolvidos com o nosso dia a dia, com nossos afazeres, muitas das vezes a pessoa mora em um lugar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e os vizinhos não sabem que nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Nós, muitas das vezes, seguimos o Senhor Jesus como Pedro, de longe. Um bom exemplo aqui para a gente entender isso aqui é o exemplo que o Eliezer falou esses dias do tempo dele de criança, quando ele tinha que andar com o pai dele na Kombi da igreja, adesivada dos 2 lados, né? Então, ele ficava um pouco sem graça de as pessoas verem ele descendo daquela van toda adesivada. Então, certo, naquele momento ele preferia seguir o Senhor Jesus mais de longe, mas a Lúcia, a Helena e o Elias não deixavam, eles tinham que acompanhar eles, graças a Deus, né? Mas nós muitas das vezes somos assim, nós queremos seguir o Senhor Jesus de longe, sem sermos vistos, sem sermos reparados, mas nós sabemos que quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos entender, e as outras pessoas, que realmente vai valer a pena servir a Cristo, vai valer a pena não servir o Senhor Jesus, não acompanhar o Senhor Jesus de longe, mas de perto, ter intimidade com o nosso Deus. Romanos 1,16 diz assim, não me envergonho do Evangelho de Cristo, né? Nós devemos ter essa convicção e ter essa coragem de dizer que não nos envergonhamos, porque para o mundo é antiquado, para o mundo não faz sentido nós estarmos aqui reunidos, nós podíamos estarmos lá na casa do Selena tomando caldo, nós podíamos estar... Hoje tem jogo?
Hoje tem um jogo, noite inteira, jogo, né? Então, a Copa do Mundo. Então, para o mundo não faz sentido isso aqui. Então, beleza. Então, nós devemos entender que é algo que afastou Pedro. Ele começou a seguir o Senhor Jesus de longe. Mas quando Jesus foi preso, os apóstolos fugiram. Então, vamos nos colocar lá no lugar deles. Nós estávamos seguindo ao nosso mestre e de repente ele é preso. E aí o que a gente ia fazer, né? Realmente a gente ia ficar meio sem chão. E foi o que aconteceu com Pedro. Ele ficou já meio sem jeito e começou a seguir o Senhor Jesus de longe. Um outro ponto que nós acreditamos que fez com que Pedro se afastasse do Senhor Jesus foram as más companhias. Lucas 22:55. Diz assim: quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro assentou-se entre eles. Quem que é esses que acenderam? Provavelmente os mesmos que prenderam o Senhor Jesus. E de repente, Pedro está lá no meio deles. Está sentado na roda dos escarnecedores. Ele não teve coragem de se apresentar. Ele entrou lá caladinho, disfarçado, para não chamar muita atenção. Realmente, as más companhias podem nos corromper. Nós entendemos que o afastamento de Deus é lento, né? É um passo após o outro, é um dia após o outro, cede um pouquinho aqui, cede um pouquinho ali, isso aqui não podia, mas eu vou fazendo assim, vai dando certo, e a gente vai se afastando aos poucos. Sempre é aos poucos para que a gente não perceba e a nossa consciência não nos acuse, né? Muitas das vezes, por causa de amizades, a gente se sente constrangido de falar de Cristo para as pessoas, de falar do amor de Deus. A gente não se posiciona, né? Como eu disse, muitas das vezes uma pessoa trabalha numa empresa durante muitos anos e as pessoas ao redor dela não sabem que ela é um cristão, porque ela não se posiciona, ela vai no mesmo ritmo dos outros e, infelizmente, ela não fala do amor de Deus para as pessoas. Essa pessoa também está servindo a Deus de longe e, muitas das vezes, ela começa a ter amizade com essas pessoas que têm uma ideia bem diferente do que é servir a Deus, né? Agora, Pedro não só está seguindo de longe, como ele está perto dos que prenderam, blasfemaram, escarneciam do nome do Senhor Jesus. Então, ele naquele momento, ele se tornou íntimos com ele ali, esquentando uma fogueirinha, né? Salmos 1:1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores. Bem-aventurado, feliz é o homem que não tem esse tipo de amizade com pessoas descrentes, com pessoas, muitas das vezes, que desprezam, que blasfemam o nosso Deus. Muitas das vezes nós, em certas rodinhas de amigos, de colegas, né, começa a sair até piada, servir a Deus, sobre ser crente. Muitas das vezes nós não falamos nada, nós não contamos a piada, mas nós também não nos posicionamos, né? 1 Coríntios 15:33 diz assim: as más companhias corrompem o bom costume. E isso é uma verdade, eu acredito que todos aqui entendem o que é isso. Se você começa a andar com pessoas, um dia eu ouvi uma pessoa falando assim: se você anda com 5 viciados em cigarro, você certamente vai ser o 6º. Porque não tem como você conviver o seu dia a dia e você não se misturar e você não acompanhar as mesmas ideias. Por isso o Senhor Jesus nos pede para não nos unir em julgo desigual. Porque muitas das vezes, ao invés de você conseguir trazer a sua esposa ou seu esposo, talvez você que passa para o outro lado, né? Eu sou amigo do fulano, mas não compartilho, não aprovo o que ele faz. Muitas das vezes nós falamos isso, né? Mas um bom exemplo aqui é aquele exemplo dos rios, Rio Negro e Solimões, né? Parece que eu estava olhando lá, em torno de quase 6 quilômetros,
eles andam juntos, mas as águas não se misturam. Por quê? Porque por diferenças de temperatura da água, diferenças de cor, uma água é mais barrenta, então eles não se misturam, mas depois de uma distância grande, eles começam a se misturar, né? Eles vão ficando na mesma velocidade, e de repente é só uma água. Então, é assim a nossa vida, por isso que nós devemos ter muito cuidado com as nossas amizades, com quem nós andamos. Outra coisa que fez com que o Pedro se afastasse do Senhor Jesus, está ali em 22:57, diz assim, ó. Ele, porém, negou, dizendo: mulher, não o conheço. Foi uma negação ali mesmo explícita de Jesus. Não conheço, eu nem sei quem ele é. Né? Então, Pedro ali negou o Senhor Jesus. Muitas das vezes, nós talvez para não nos envergonharmos, talvez nós não negamos totalmente, mas nós rodeamos um pouquinho para falar que nós somos cristãos, que nós servimos a Deus. Né? Na verdade, um cristão, ele pode negar ao Senhor Jesus, não é só apenas por palavras, né? É através de atitudes, através de ações. É assim, você viver em contradição com a palavra de Deus, você sendo conhecedor da palavra de Deus, é uma forma de você negar ao Senhor Jesus, você está negando a Cristo. Quando você não reconhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, reconhecendo a suficiência daquela obra realizada na cruz do Calvário, você está negando a Cristo. Então nós estamos muito prontos a acusar, tipo aqui nós estamos falando de Pedro, que ele negou o Senhor Jesus descaradamente, por 3 vezes, que as pessoas olhavam para ele e falavam: você é um discípulo dele. Não, não sou, eu não conheço ele. Mas nós muitas das vezes, não com palavras, mas com as nossas atitudes, nós também negamos a Cristo. Então, alguns pontos que fez com que Pedro se afastasse do Senhor Jesus e que pode fazer com que nós nos afastemos também. Então, nós devemos ter muito cuidado com as nossas amizades, nós devemos ter cuidado para nós não estarmos negando ao nosso Deus e assim por diante de todas as coisas aqui que nós falamos. Então, nós vemos aqui agora que Pedro está no fundo do poço. Depois de tanta coisa que aconteceu e da morte do Senhor Jesus, Pedro está muito desanimado no fundo do poço. O que aconteceu com isso? Fez com que Pedro voltasse para pescar, para a antiga vida dele. Né? O capítulo 22, aí, de 60 a 62, diz assim: Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se o Senhor Jesus, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então aqui tem algumas coisas que fez com que Pedro reacendesse aquela chama, começasse a reacender o seu primeiro amor a Cristo, e ele começasse a entender que o Senhor Jesus estava de braços abertos esperando para a reconciliação de Pedro. Por exemplo, aquele olhar de Jesus sem dizer nada para Pedro, fez com que Pedro se lembrasse de que ele havia negado o Senhor Jesus. O Senhor Jesus aqui não disse nada, mas Pedro se lembrou que por 3 vezes ele havia negado o Senhor Jesus. O que ele fez? Ele chorou, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Aquele choro de arrependimento, esse choro de arrependimento fez com que Pedro reacendesse as suas forças para estar voltando para perto do Senhor Jesus. Choro de arrependimento pelo pecado. Como se essas lágrimas de Pedro agora fosse o coração de Pedro derretendo por dentro, porque o Senhor Jesus disse que vai tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração sensível à sua palavra. Então essas lágrimas de Pedro aqui não é são lágrimas de arrependimento e não de remorso, né? Tem pessoas que caem, nós caímos, nós somos falhos, nós somos fracos. Muitas das vezes, quando essas pessoas caem e depois são confrontadas, elas se endurecem, né? Ou então dão desculpa, né? Não foi bem assim.
Então, quando a pessoa cai e é confrontada, ela tem duas atitudes. Ou ela pode endurecer, ou então ela começar a arrumar desculpa, né? Mas nós sabemos que o coração quebrantado, quando ele é confrontado, ele se dobra, ele se rende. Ele não vai dar desculpa, né? Mas ele se entrega, ele entende o erro dele. Ao invés de dar desculpa, ele prefere pedir perdão e reconciliar-se com Deus. Tem um ditado que diz que o mesmo sol que endurece o barro, ele amolece a cera. Então, quando a pessoa é repreendido, quando ele cai, quando ele faz alguma coisa que desagrada a Deus, quando ele se afasta de Deus, ele tanto pode endurecer o coração, e quanto ele pode se derreter, se rendendo aos pés de Cristo. Como aconteceu com Pedro, chorou amargamente. Então, se hoje alguém aqui está sendo confrontado, alguém que talvez está afastado da presença de Deus, tem andado seguindo o Senhor Jesus de longe, qual que vai ser a nossa reação? Qual que vai ser a reação de cada um ao ser confrontado pela palavra de Deus? Não precisa estar aqui o Augusto Nicodemos pregando. A palavra de Deus, ela é clara para todos nós. Nós podemos entender a palavra de Deus apenas lendo a Bíblia. Então, quando nós reconhecemos o nosso erro, nós temos duas maneiras para a gente reagir, né? Ou a gente endurece a nossa cerviz, ou a gente reconhece e pede perdão. Ao invés de nós nos distanciarmos, nós voltamos para Deus. Outra coisa que fez Pedro entender o amor de Cristo por ele, e fez ele voltar para os braços do Senhor Jesus, foi aquela procura de Jesus por Pedro, lá em Marcos 16 e 7. Marcos 16 e 7 diz assim: Ide, porém, dizei a seus discípulos e a Pedro. Pedro também era um discípulo, né? Mas aí o anjo ali ressaltou: dizei aos seus discípulos e a Pedro, ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Não é porque esse cuidado do Senhor Jesus com Pedro, né? Jesus certamente sabia que, naquele momento que Pedro disse, vou pescar, ele estava dizendo assim, no seu interior, agora acabou tudo, né? Agora o Senhor Jesus morreu, o mestre morreu, aí Pedro certamente já não se sentia mais um discípulo do Senhor Jesus, porque o mestre estava morto. Até aquele momento, ele entendia que Jesus estava morto. Então, naquele momento, Pedro estava desistindo de Jesus, quando ele disse que vou pescar. Mas Jesus não desistiu de Pedro. E Jesus está dizendo para cada um de nós aqui também, eu não desisto de você. Nós, muitas das vezes, podemos fraquejar, falhar, andar errante, mas o Senhor Jesus não desiste de nós. A Bíblia diz que ele deixa as 99 ovelhas no curral e sai atrás daquela que se perdeu e achando atrás em segurança para o aprisco. Então você pode estar longe, afastado de Deus, mas para Deus não há obstáculos, não há distância para Deus buscar uma ovelha perdida. Então, é para que a gente pense aqui, se muitas das vezes nós nos distanciamos de Deus, nós nos afastamos, como nós reagimos quando nós somos confrontados pela palavra de Deus. Porque se nós somos filhos, nós não vamos deixar de ser confrontados quando nós erramos. E nós sabemos que Deus faz isso por amor, né? A graça de Jesus é maior do que o seu pecado. Então nós devemos entender que nós podemos errar, podemos estar longe da presença de Deus, mas que a graça de Jesus é capaz de nos perdoar, não tem tamanho de pecado. Desde que nós, arrependidos, voltemos à presença de Deus, reconhecendo o nosso erro. Então, finalizando aqui, nós aprendemos que Pedro tinha as suas falhas, teve os seus erros, as suas fraquezas, negou a Jesus e tudo que nós vimos aqui. Mas ao ser confrontado por Cristo, ele não tentou fugir para longe como Jonas, ou ele não fez como Judas, né? Ali, ao invés de se arrepender, ele
foi ele suicidar-se, né? Então, mas ele entendeu o amor do Senhor Jesus pela vida dele e se arrependeu, reconheceu o seu erro, reconheceu as suas fraquezas e as suas falhas. Então é para que nós possamos entender o que nós temos meditado aqui, nesses poucos versículos, é para que a gente coloque no nosso coração que não importa o que nós fizemos, não importa o nosso erro, Jesus está de braços abertos para nos receber. E quando nós falharmos, nós não nos afastarmos da presença de Deus. É como sempre é o que geralmente acontece. Nós nos envergonhamos e afastamos da presença de Deus. Mas que nós possamos entender que o Senhor Jesus disse que aqui nós íamos ter aflições, nós íamos passar por problemas, nós íamos ser acusados pelo nosso inimigo, para que a gente realmente pudesse desistir e afastar da presença de Deus. Mas que nós possamos aprender com essas falhas do apóstolo Pedro, que fez com que ele andasse longe do Senhor Jesus. Mas depois dele ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, e reconhecer o seu pecado, ele voltou para os braços de Cristo e continuou a fazer a obra do Senhor Jesus. Ele realmente se converteu. E ele, durante toda a sua vida, serviu a Cristo fielmente. Aí sim, ele foi capaz de ir até a prisão por amor de Cristo. Mas depois que ele se converteu. Então, que nós possamos realmente tirar lições com a vida de Pedro. E termos cuidado com o que nós fazemos com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus. Se nós nos envergonhamos dele, se nós o negamos, se nós trocamos a amizade de nosso Senhor Jesus pela amizade do mundo, e com isso nós vamos nos distanciando cada vez mais de Deus, mas que nós possamos realmente aprender com essas fraquezas de Pedro, para que nós não tenhamos que passar o que Pedro passou, chegar ao ponto de achar que tudo acabou, que tudo tinha terminado e querer voltar àquela velha vida, de continuar a sua vida aqui normal. Não esquecendo que nós vamos ser criticados, né? Muitas das vezes vamos ser chamados de pessoas bobas por estar aqui perdendo nosso tempo, enquanto nós poderíamos estar fazendo tantas coisas, mas que na volta do Senhor Jesus, nós vamos entender, e todos vão entender, que realmente vale a pena estar aqui servindo a Deus, como diz o mundo, perdendo o nosso tempo, mas nós ganhamos da parte de Deus um lugar todo especial lá no céu, com o nosso nome escrito no livro da vida. Nós possamos realmente tirar lições para as nossas vidas e não esquecer que longe de Deus é só sofrimento. Aqui as coisas podem não estar muito bem, passar por lutas, mas longe de Jesus é só sofrimento. Como diz o Elias, se com Deus está ruim, então sem Deus vai ficar pior, né? Não somente aqui, mas principalmente na eternidade. Que nós possamos refletir e entender que nós precisamos de Deus, nós precisamos estar perto de Deus, porque nós somos falhos e fracos, e nós possamos não abandonar a igreja, não abandonar a comunhão com os irmãos, como diz a palavra de Deus, como é bom e agradável que vivam em união. Isso aqui nos fortalece. O mundo lá fora é mau, então pelo menos aqui, não que aqui as pessoas sejam perfeitas, mas nós podemos ter um momento de comunhão, nós podemos falar para os irmãos dos nossos problemas, das nossas dificuldades, e sermos fortalecidos pelos irmãos e pela palavra de Deus principalmente. Que nós possamos ter esse hábito de cada dia mais querer ficar mais perto de Deus, através da leitura da sua santa palavra e do nosso tempo de comunhão, de oração com Deus, esse tempo precioso e de qualidade na presença de Deus. Que realmente essa palavra nos fortaleça, nos fortifique e nos dê força para nós continuarmos a nossa caminhada aqui, que começa aqui e termina lá no céu com a graça de Deus. Amém.